Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nessa matéria, saúde do homem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disfunção erétil. Ela é definida como uma incapacidade, né, do homem de iniciar ou manter uma ereção, né, suficiente para uma relação sexual satisfatória. Tá? Esse conceito é um conceito muito amplo, tá? Ele pode ocorrer por uma dificuldade ou uma falta de funcionamento, né, de uma ou de mais estruturas que estão envolvidas ali no sistema. Tá? Muita gente utiliza o termo impotência sexual, tá? Para se referir a esse tipo de problema, esse tipo de assunto. Os especialistas eles evitam esse termo, né? Evitam utilizar por conta da conotação negativa que possui, né? Impotência sexual, disfunção erétil, né? É um termo mais maleável de estar abordando o tema, tá? Existem algumas causas, tá? Tem mais de um tipo de causa, tá bom? São várias causas físicas, psicológicas principalmente, tá bom? Problemas cardiovasculares, metabólicos, neurológicos, problemas hormonais, tá? Alguns tipos de cirurgias, o uso, né, de certos medicamentos, isso acontece, substâncias que podem, né, estar por trás desse tipo de problema que acomete o homem. Tá? Ansiedade, o medo de falhar também, tá? Causas psicológicas também estão muito envolvidas na questão de disfunção erétil, tá? Nesse caso, são fatores psicológicos, né, que têm uma consequência física, ou seja, os picos de adrenalina, eles levam à contração, né, das estruturas, né, que deveriam estar relaxadas, para a válvula que mantém a ereção funcionar. Então, isso tudo aí é comprometido, o sistema todo é comprometido, acontecendo a disfunção erétil, ok? Fatores psicológicos são muito questionados, são muito ouvidos, né, em consultório médico em relação a esse problema que acometem os homens, tá? Fatores de risco, né? A idade, quanto maior a idade, maior a propensão à disfunção erétil, tá? Problemas emocionais, depressão, ansiedade, medo de desapontar o parceiro, né, a parceira, né? Problemas de relacionamento, né, estresse, tem um reflexo diretamente ligado, tá, ao desempenho sexual, tá bom? Abuso do álcool, a embriaguez, ela pode gerar uma inibição, sim, tá? Que a ereção ela não se sustenta, tá bom? Por conta do estado de embriaguez do paciente, do homem, tá? Desidratação também resultante ao consumo excessivo de álcool, né? O consumo abusivo, né? Também pode atrapalhar a questão da circulação ali em toda a região do pênis, causando uma disfunção erétil. Drogas ilícitas, tá bom? No início a sensação seja de melhor, às vezes, né? No início, quando você começa a utilizar, porém com o tempo, né, ou o abuso, né, essas substâncias como cocaína, maconha, né, drogas sintéticas, elas tendem a prejudicar a ereção, tá, e a libido por seus efeitos no cérebro. Anabolizantes, principalmente, os usos de esteroides, né, em alta quantidade, né, ou por longos períodos, interferem na produção natural da testosterona. Alguns medicamentos, né, podem causar problemas como ereção, né, como efeito colateral. Certos medicamentos como os antihipertensivos, antipsicóticos, ansiolíticos, né, antidepressivos, entre outros tipos de medicamentos também, tá? Cirurgias, alguns procedimentos como retirada da próstata, bem como radioterapia, pode resultar em lesões dos nervos, né, causando a disfunção erétil, tá? Os riscos são muito variáveis e muitas das vezes o problema é apenas temporário, tá? Durante ali o tratamento ou a própria cirurgia. Tempos depois, após a cirurgia, o problema é resolvido. A questão de tabagismo, como eu falei para vocês, né, substâncias como cigarro, elas prejudicam as artérias, a circulação sanguínea, pressão alta, sedentarismo, obesidade, tá? Colesterol alto, esses mesmos fatores de riscos, né, para aterosclerose, doenças cardiovasculares, são ameaças à ereção, tá? Já que geram grandes prejuízos à circulação. Problemas com hormônios também, tá? Diabetes pode afetar a ereção, tá? Pode alterar o funcionamento das artérias, dos nervos, tá? Níveis baixos de testosterona, tá? Também existem alguns distúrbios da tireoide também que podem interferir negativamente e devem ser tratados, tá? Problemas neurológicos podem afetar a disfunção erétil, como Alzheimer, por exemplo, tá? Uma doença que afeta o cérebro, né? A medula, os nervos periféricos, ok? Tipos de disfunção erétil.
existem diversas classificações para disfunção, né? A maioria dos especialistas, eles levam em consideração 3 classificações, a gente vai ver aqui agora. A orgânica, que é mais comum a partir dos 40 anos, envolve causa física, tá? Problemas cardiovasculares, como a gente falou, metabolismo, hormonal, cirurgia, enfim. Psicogênica, né? Quando há um problema físico que explique a dificuldade, né? O que é mais comum entre os jovens, mais frequente entre os jovens. O principal responsável por esse tipo de disfunção erétil é a ansiedade, tá? A questão de problemas psicológicos, tá? O medo de falhar, né? Como a gente viu lá atrás também. Nesse caso, esses fatores psicológicos, eles têm uma consequência física, né? Os picos de adrenalina, eles levam à contração das estruturas, como eu falei lá atrás, que deveriam estar relaxadas, né? Para a válvula e mantém a ereção, ok? Então, esses problemas, eles acontecem por conta de questão psicológica do próprio paciente também, do próprio homem, né? Muito trabalho, estresse do dia a dia, tá? O medo de falhar, tá? Isso tudo pode acontecer. E a mista, que é quando a dificuldade envolve os fatores físicos e os psicológicos juntos, ok? A principal diferença de disfunção erétil, tá? Psicogênica e orgânica, é que no primeiro caso, né, da psicogênica, a dificuldade simplesmente desaparece em algumas situações, tá bom? Por isso, uma das primeiras perguntas, né, que o médico vai fazer lá quando o paciente estiver no consultório com ele é sobre queixas, né, de ereções não sexuais, né, como masturbação, ereção noturna, matinal, que ocorrem naturalmente, que são ereções que ocorrem normalmente, naturalmente no homem, entendeu? Sem ser ereções sexuais, para fazer, né, para ter o ato sexual. Nessas situações, né, se estiver tudo bem, é provável que a ansiedade esteja por trás desse problema todo de disfunção erétil, ok? Existe tratamento, tá? O acompanhamento médico é indispensável para investigação, diagnóstico, tá? Discussão sobre opções de tratamento, sobre opções melhores, né, indicadas para cada caso, tá bom? Existem medicamentos, tá? Que são utilizados para isso. Alguns facilitam a ereção por períodos de cerca de 4 horas, né? Enquanto outros podem até 36 horas. São contraindicados para aqueles homens, né? Geralmente o Viagra, né? Com dores no peito, durante o esforço físico, né, usuários de remédio para o coração, à base de nitrato, porque pode ter interferência ali, o remédio às vezes ele pode causar uma certa taquicardia, tá bom? A interação medicamentosa ela pode provocar, tá, uma brusca queda da pressão arterial, tá? Gerando outros problemas, tá? Até mesmo infarto nesse paciente. As injeções penianas também, se o paciente não responde às pílulas, né, ou não pode utilizá-las, o tratamento de segunda linha são essas injeções, né, com drogas injetáveis pelo próprio usuário, né, no corpo cavernoso do pênis antes da relação sexual. São utilizadas substâncias como fentolamina, tá? E entre outras também, tá? A agulha é muito fininha, procedimento praticamente indolor, não senti praticamente nada, tá? Temos as bombas de vácuo também, que são aparelhos que promovem a sucção do pênis, né, e aumentam a circulação do sangue temporariamente, tá? Hoje o seu uso tem sido mais indicado no processo de reabilitação desses pacientes que são submetidos a cirurgia de câncer de próstata, tá bom? Que tem uma certa dificuldade na ereção também. Os implantes, né? Que se tudo falhar, todos os métodos anteriores não derem certo, tá? É um sinal que houve um comprometimento definitivo dessas estruturas, tá? Que promovem a ereção, então os implantes são a melhor opção. Existem diversas opções disponíveis de próteses penianas, enfim. São implantadas na câmara erétil do pênis para dar uma sustentação necessária para o sexo sem interferir na sensibilidade e na capacidade do orgasmo. As cirurgias elas duram aproximadamente 1 hora para esses implantes, tá bom? Tem baixo índice de complicação, alto nível de satisfação, pode ser um procedimento irreversível, tá? E é a última linha de tratamentos e todos os outros tratamentos não derem certo, tá? Terapia, mudança de estilo de vida, tratamento hormonal, mudança de remédio, tá? Então, assim, existem outras situações, existem várias situações também que podem acontecer, né? Nos casos que a disfunção é psicogênica ou mista, tá? A terapia é indicada. Mudança de estilo de vida, como, por exemplo, né? Bebidas alcoólicas, tabagismo, de drogas ilícitas. Então, tem
ligação direta, né, com a ereção, com a falta de ereção, né, com a disfunção erétil. Então, esses casos, esse acompanhamento também é muito importante com o psicólogo, tá? Tratamento hormonal, apenas para aqueles casos que a disfunção é causada por alguma alteração, né, na produção de hormônios, tá? E as mudanças do remédio no caso em que o problema é causado por alguma medicação que o paciente esteja usando, de uso contínuo, né, ou outra substância que pode ser substituída, né, para resolver o problema. Como que a parceira do homem ela pode ajudar nessa questão de disfunção erétil, tá? É muito comum essa dificuldade de ereção, tá? Seja interpretada de uma maneira ofensiva, né? Como consequência de uma perda de atração, às vezes a mulher acha que o homem não se atrai mais por ela, ou ela tá gorda, enfim, mas não é essa a questão mesmo é a questão psicológica do homem, ou até mesmo medicação, por ele não procurar um serviço de saúde, né? Então, muitas das vezes fica difícil ter esse diagnóstico, até mesmo ele tem vergonha de conversar sobre isso. Então, isso vai aumentar a pressão sobre ele, né? Vai gerar medo, preocupação, ansiedade, né? E, como consequência, ele vai falhar novamente na próxima relação, no próximo ato. Tá? Então é importante que todas as pessoas ela tenham informações necessárias sobre essa questão de disfunção erétil, tá? Dando apoio ao parceiro, tá? Sempre para ele vencer o problema, para ele superar essa questão. Se for uma questão psicológica, ir às consultas, fazer uma terapia, né, juntamente com ele, para até mesmo entender a situação, a questão, né, do que está sendo envolvida, né, que está sendo apresentada, tá? E nunca desestimular o parceiro, ok? Sempre tá junto, sempre tá de acordo, ok? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, estou à disposição para responder vocês. Fiquem com Deus.